A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Como é bom poder meditar na palavra de Deus com você. Abra sua Bíblia no Salmo de número 19. Vamos ler esse salmo. Livro de Salmos, Salmo 19. Diz assim: Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira, com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas de favo. Por elas o teu servo é advertido. Há grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti. Senhor, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Amém. Esse salmo fala de duas revelações de Deus ao homem, né? A primeira é a criação, uma revelação universal que fala a toda a humanidade. E a segunda, a lei de Deus, a Bíblia, que nos revela a vontade de Deus. Muitas pessoas têm dúvidas se Deus existe, muitas pessoas acham até mesmo que Deus não pode ser visto, por isso Deus não existe. Ora, Deus tem se revelado ao longo do tempo, Deus enviou profetas, Deus se fez carne e habitou entre nós. João disse: vimos e tocamos o verbo de Deus. Então Deus, em certa medida, pode até ser visto e tocado quando ele se fez homem e habitou entre nós. Mas mesmo assim, muitos insistem em negar essa realidade tão presente no nosso planeta, que é a presença de Deus. A criação é obra de Deus. E aqui o salmista fala dos céus e fala do sol. Ele compara a beleza do sol à beleza do noivo. No nosso casamento, o mais importante é a noiva, né? A noiva entra e é recebida pelo noivo. No casamento hebraico, é o noivo que sai ao encontro da sua noiva. Ele sai alegre para receber a sua noiva. E aqui fala que Deus armou uma tenda para o sol, e o sol todo dia ele percorre a terra, aquece toda a terra. E o sol é uma criação de Deus que fala a todos, que aquece ao mundo todo. Se nós olharmos para a natureza, nós vamos ver a grandeza da inteligência de Deus, nós vamos ver a organização que existe. A distância que a Terra está do Sol é perfeita para que aqui a temperatura seja boa. A Terra tem uma atmosfera que protege de meteoros, então a Terra também tem bastante água, então tudo foi organizado para que a vida existisse aqui na Terra. Essa é uma grande revelação de Deus aos homens. Pela natureza, nós poderíamos ver e entender que existe um Deus sábio e poderoso que criou todas as coisas. É interessante que muita gente fala que é ateu e usa isso até como uma identificação e um atestado de intelectualidade, né? Mas Paulo fala o contrário, que muitos, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, né? Então, na sabedoria do homem não opera
a sabedoria de Deus. Paulo fala na sua epístola que poderíamos conhecer a Deus pelas coisas que foram criadas, o poder de Deus, a sua inteligência. Não dá para nós acreditarmos que as coisas surgiram do nada. Quando você vê um prédio construído, com tijolos organizados, com cimento colocado no lugar certo, não dá para você dizer que aquilo surgiu espontaneamente. Isaac Newton, que foi um dos maiores físicos que já pisou aqui nessa terra, ele era criacionista. Diz que ele fez uma maquete do sistema solar e um amigo dele que não era criacionista chegou quando viu a maquete, se encantou, achou bonita, falou: quem fez essa maquete? Ninguém, bateu um vento aí, as coisas se organizaram do nada e foi um processo sem criador. E o amigo dele falou: para de brincadeira. Ele falou assim: olha, mas se você crê que o universo foi feito assim, por que uma maquete simples não pode ter sido feita dessa forma? Portanto, meu irmão, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. A Bíblia que nós temos, ela é um milagre. Muitas pessoas fazem o seguinte raciocínio: a Bíblia foi escrita por homens, portanto, homens são falhos, portanto, a Bíblia é falha. Esse argumento ele é falacioso pelo seguinte: podemos falar o seguinte: Jesus era homem, portanto, Jesus era falho. Não, Jesus não era falho porque ele era Deus. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado e em nada ele pecou. A Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus. E homens, quando falam inspirados por Deus, falam a verdade. Por isso que Moisés falou da criação do mundo sem estar presente nesse dia, porque foi-lhe revelado. Por isso que o profeta Daniel falou dos reinos que viriam sobre a terra, porque Deus o revelou, porque ele falou inspirado por Deus e não baseado no conhecimento humano. E esse salmo diz: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Eu fico pensando, se os homens obedecessem à lei de Deus, como o mundo seria melhor. E Deus quer que nós amemos a Ele sobre todas as coisas. Se amássemos a Deus sobre todas as coisas, não haveria avareza, porque a avareza é a idolatria ao dinheiro, é o amor ao dinheiro, que tem feito tanto mal à humanidade, tem feito o homem escravizar o próprio homem nos juros, tem feito o homem destruir a natureza. E outro grande mandamento que resume a lei de Deus é amar o próximo como a nós mesmos. Se nós cumpríssemos essa lei, não haveria assaltos, não haveria roubos, não haveria adultério, e o mundo seria muito melhor. O mundo seria o paraíso que Deus criou, não isso que nós vemos hoje. Um mundo caído, um mundo cheio de pecado, de injustiça, e que muitos choram, muitos passam dificuldade. Então a lei do Senhor é perfeita. Como eu queria cumprir integralmente a lei de Deus, que Deus nos dê graça para que nós possamos ser cumpridores da sua lei. Aqui também o salmista diz que a lei do Senhor dá experiência aos que não têm experiência. Você pode ser um homem inteligente e aprender com seus próprios erros, mas você pode ser um homem sábio, não precisar errar e acertar quando você aprender com o erro dos outros. A Bíblia tem exemplo de como não devemos ser, não devemos ser ganancioso como Gease, o moço do profeta, que quis tirar proveito do milagre e quis ter ganhos financeiros a partir da cura de Naamã. Não podemos ser, grandes irmãos, fornicários como Esaú, que amou o prêmio desse mundo, que foi imediatista e que disse: de que me vale a bênção da primogenitura se hoje eu tenho fome? Nossa sociedade age assim, ela é imediatista, ela se preocupa com aquilo agora, ela não percebe a sabedoria de Deus, ela não percebe que o homem tem um espírito, uma alma que permanece após a morte, que ele deve viver como quem vai ter que gozar a eternidade, ou no céu ou no inferno, porque assim o nosso Senhor Jesus disse: não tema aquele que pode matar o corpo, depois nada pode fazer. Tema aquele que, além de matar o corpo, pode lançar a alma no inferno. Está registrado no Evangelho de Mateus essa fala do nosso Senhor Jesus Cristo.
Aqui também o salmista diz que a Bíblia nos permite ver os nossos erros, ver erros que nos são ocultos. Como é difícil perceber os nossos próprios erros. É fácil enxergar o erro dos outros, o difícil é ver os nossos próprios erros. E a Bíblia nos mostra que somos pecadores, a Bíblia nos corrige, ela é apta para nos ensinar o caminho da salvação, ela penetra na nossa alma, no nosso espírito e mostra a nossa face, os pecados ocultos que estão no nosso coração. O salmista aqui diz que em guardar os mandamentos do Senhor há grande recompensa. O Senhor disse ao povo de Israel: se me seguires, comereis o melhor dessa terra. Infelizmente, o povo era um povo de dura cerviz, um povo inclinado à idolatria, mas mesmo assim Deus mostrou o seu poder. Deus tirou eles de escravos no Egito e levou para uma terra que emana leite e mel, e lá eles estariam até hoje vivendo prosperamente se não tivessem desobedecido os mandamentos do Senhor. Que você possa ter a palavra de Deus como lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho, para que você possa prosperar nessa terra e no mundo futuro ter vida eterna e paz. Eu quero testemunhar que, graças a Deus, eu fui criado no Evangelho e me esforço para obedecer a palavra de Deus. E Deus tem me guardado do mal, tem me abençoado. E também vai abençoar você. E muitos outros irmãos que fizeram isso têm provado a fidelidade de Deus. Amém, meu querido irmão? Guarde essa palavra no seu coração. Vamos orar, vamos colocar os nossos pedidos diante de Deus. Senhor, tem misericórdia de nós, que nós possamos continuar crendo em Ti de verdade, Pai. Não só dizendo que cremos em Ti, mas vivendo conforme a Tua lei, a Tua palavra, que é justa, que é santa, Senhor. Tem misericórdia daqueles que não obedecem a Sua palavra, que eles venham obedecer, que eles possam ver, grande Deus, que em obedecer a Sua palavra há grande recompensa, Senhor. Continua abençoando o Teu povo, faz a Sua palavra prosperar no nosso país. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Até o nosso próximo encontro.